Fala comigo, meus queridos, tudo bem com vocês? Na mais perfeita paz. Tudo bem aí? Tranquilo? Espero que estejam todos confortáveis. Ainda falando sobre conceitos iniciais de frações. Aula 3 aí de conceitos introdutórios de frações. Se você não assistiu aos outros 2 vídeos, assistam lá, que eu estou falando sobre a ideia da fração, classificação das frações e os números mistos, bem importante aí para vocês, tá certo? Hoje nós vamos encerrar, nessa aula de agora, nós vamos encerrar essa parte de frações e nós vamos falar sobre os nossos números ou as nossas frações equivalentes. E aí a gente encerra essa parte introdutória. Bem, frações equivalentes, bem tranquilo, bem sossegado. O que são frações equivalentes, professor? São frações que representam a mesma quantidade, só que escritas com os números diferentes. São isso. Isso é fração equivalente. Por exemplo, vamos começar com a fração mais simples da face da Terra. 1 sobre 2. Essa fração aqui, ela representa quanto? Ela representa a metade. Eu tenho um inteiro que foi dividido em 2 partes e dessas 2 partes eu peguei uma, tá certo? Então representa a metade, um meio. Beleza, meus queridos? Qual fração equivalente pode representar, pode ser escrita em relação ao meio? Bom, aí a gente tem algumas, né? Vamos pensar, por exemplo, 2 quartos. Eu peguei uma parte inteira, dividi em 4 partes, estou usando 2. 2 é metade de 4. Então isso são frações equivalentes. Elas são números diferentes, mas representam a mesma coisa. Mais um exemplo, outra fração equivalente. 5 décimos. Eu peguei uma parte inteira, dividi em 10 partes, estou usando 5, estou representando 5. Metade de 10, 5 é metade de 10. Tranquilo? Isso são frações equivalentes, gente. Um último exemplo, para a gente passar adiante aqui, por exemplo, 100 200avos. Peguei um inteiro, dividi em 200 partes, estou representando 100. Então são todas as frações, estão vendo lá que são frações escritas, números diferentes, mas que representam a mesma coisa no meu total, tá certo? Representam, nesse caso aqui, representa a metade. Tá, professor, tu foi esperto, tu pegou um número fácil, mano. Agora eu quero ver algo diferente. Gente, aqui é Tio Fio Exatas, né? Aqui a gente não dá nó em pingo d'água. Olha só, o que vai acontecer aqui, meus queridos? Gostaram dessa, né? Só os velhinhos que vão saber disso aí. Fala com o pai, vem com o pai, olha só. Eu quero representar a fração equivalente a 3 quartos. Quem é 3 quartos? Qual fração, uma fração que pode ser equivalente a 3 quartos? Olha só, faça o seguinte, pegue essa fração e multiplique embaixo e em cima, numerador e denominador, por o mesmo número. Tu vai obter uma fração equivalente. Por exemplo, vou multiplicar embaixo por 2 e vou multiplicar em cima por 2. Mas, professor, só pode ser pelo mesmo número. Sim, pelo mesmo número. Então, 3 vezes 2 deu quanto, queridos? 6. E 4 vezes 2 deu quanto? 8. Então, eu posso falar que 6 oitavos é equivalente a 3 quartos. Porque, apesar de estar escritas de maneiras diferentes, ela vai representar a mesma parte, a mesma quantidade de um inteiro. Tranquilo? Bom, outro exemplo. Quer ver? Agora, olha só. Qual fração equivalente, por exemplo, a 20 30avos? Uma fração equivalente a 20 30avos. Aí alguém pode falar assim, já sei, professor, vou multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número. Sim, mas não é só a multiplicação. Não, professor, não, meus queridos. Eu posso usar essa ideia também para divisão, se os números forem divisores comuns. Olha só, vou pegar aqui 20 e vou dividir por 5 e 30 vou dividir por 5. Se eu conseguir entender que em cima e embaixo eu consiga dividir por o mesmo número, eu vou obter uma fração equivalente, tá certo? Então vem comigo, cola com o pai, 20 divididos por 5 dá quanto? 4. 30 divididos por 5 dá quanto? 6.
Então, 4/6 é uma fração equivalente a 20/30. Mas é só ela que tem? Não, né, gente? Quantas frações equivalentes a gente consegue formar? Inúmeras frações equivalentes. Por exemplo, pensando em divisão, só daria para dividir por 5 aqui? Não, né? Eu tenho 20 e tenho 30, os dois são divisíveis por quem? Por 10. Então eu poderia dividir 20 por 10 e 30 por 10 e obter uma outra fração equivalente. Tranquilo? Então, tanto faz você multiplicar como dividir. A ideia tem que ser, tanto na divisão quanto na multiplicação, qual que é a ideia? A ideia é que você multiplique numerador e denominador por um mesmo número. Se você conseguiu fazer isso, filho, show de bola, maravilha, sucesso garantido. Beleza, galera? Então eu encerro essa primeira parte de frações, parte introdutória de frações, aí com frações equivalentes. O que nós vimos nessas 3 aulas, nesses 3 vídeos aulas que eu passei para vocês? Nós vimos a ideia de uma fração, nós vimos as classificações de frações, nós vimos frações mistas, números mistos e as suas transformações em frações impróprias, e vimos frações equivalentes. Bastante coisinha, divididos aí em vídeos curtos para não ocupar o tempo de vocês e vocês assim assistirem no tempo que dá para vocês. Beleza? Beleza, galera? Se curtiu esse vídeo, se gostou, dá aquela like pra gente. Se não é inscrito, se inscreva, tá certo? Compartilha aí com a família, compartilha com os colegas de casa e vamos junto aí, sucesso garantido, tá bom? Beijão para vocês, até a próxima aula.